Olá, criptomaníacos! A alegria de pobre dura pouco. Após um vídeo feliz comemorando o retorno para cima dos 100 mil dólares, né? Bateu em 102 mil dólares, vimos uma rápida queda no preço do Bitcoin, que atingiu hoje 92 mil dólares. Voltou lá para baixo da região dos 90 mil dólares. E toda vez que temos uma queda assim, você se pergunta, será que aquela previsão de uma forte correção antes do Donald Trump assumir no dia 20 de janeiro vai acontecer? Uma queda de mais de 30%? Porque a gente está acostumado com as coisas se repetirem no Bitcoin. São cíclicas. E sempre em janeiro do ano seguinte ao ano eleitoral nos Estados Unidos, ou seja, 2017, 2021 e 2025, será? Tivemos uma queda superior a 30% em janeiro. E eu falei pra vocês, não, acho que já aconteceu a queda. Será que eu tô querendo me enganar? É isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. Bora lá? Primeiro deixa o like, né? Pelo amor de Deus, já não basta a queda, já não basta o retorno ao miojo. Não quero comer miojo. Então deixa o like aí, por favor. Antes de entrarmos no gráfico para te explicar o que está acontecendo, vamos falar sobre coisas ligadas de alguma forma a criptomoedas. Porque qual é a intenção das criptomoedas? É permitir liberdade financeira a você, sem que ninguém fique espionando o seu patrimônio. A gente passa por um momento no Brasil muito delicado, com essa questão aí do governo agora analisar todas as suas transações quando você negociar mais de 5 mil reais por mês no Pix, entradas e saídas. Qualquer pessoa transaciona mais de 5 mil reais por mês no Pix. Então, não temos mais a privacidade no dinheiro aqui no nosso país. Isso é um problema, né? A gente está vendo cada vez menos liberdade. E se infelizmente aqui nesse vídeo, nesse canal, eu não posso falar muitas coisas, existe uma forma de você usar as criptomoedas a favor da sua liberdade. E como é que você pode ter acesso a isso? Aqui na descrição e no primeiro comentário vou deixar um link para Nação Criptomaníacos. Descubra o caminho para conquistar sua liberdade com cripto. Porque essa é a função das criptomoedas. Dar o sigilo de 100 anos, não para o parasita, mas sim para você. Você terá um sigilo de 100 anos, melhor do que o do cartão corporativo dos parasitas brasileiros. Gostou? Link aqui embaixo. Vamos começar com os gráficos, analisando essa questão da queda de mais de 30% que acontece em janeiro. O que eu venho tentando alertar vocês há algum tempo, né, desde as eleições lá que o Donald Trump venceu, é que existe um padrão gráfico de forte correção em janeiro do ano seguinte ao ano eleitoral. Então esse gráfico aqui mostra justamente isso para vocês. A linha azul na vertical mostra a data da eleição nesses anos, né? Então estamos falando aqui de 2016, foi o ano de eleição desse ciclo aqui, depois o ano de 2020, nesse ciclo aqui, e agora o ano de eleição foi 2024, neste ciclo atual, correto? E notem a linha tracejada branca, também na vertical, mostrando justamente o início de janeiro, tá? Do ano seguinte, ou seja, nesse caso foi janeiro de 2017, e vocês percebem que acontece uma forte correção de 35%. Passamos para janeiro de 2021 e novamente uma correção quase idêntica, 36% no início de janeiro. E agora nós estamos aqui na abertura de janeiro e fica a dúvida, teremos essa forte correção? Esse é o medo que a gente tem a cada quedinha do Bitcoin. O Bitcoin teima em repetir coisas dos ciclos anteriores. Então, sempre vai ser um risco da gente ver esse tipo de correção num evento como esse. Por quê? Porque eleição, essa fase onde a gente tem troca de poder, é naturalmente um evento volátil. Um evento com muitas alterações num curto espaço de tempo. Você imagina, sai um governo de esquerda, entra um governo de direita, muda-se posições, altera a economia. Então, pode acontecer isso até esse período depois que o Donald Trump assumir no dia 20 de janeiro. Nós estamos ali cada vez mais próximos dessa data de 20 de janeiro, então é natural que aconteça uma volatilidade. Por outro lado, notem como essa sacudida no mercado é o último evento relevante, né? A última sacudida para tirar a mão de alface antes de um novo presidente assumir o poder. Assim que ele assume, o preço volta a subir, dá uma forte disparada e encontra uma nova alta histórica. Por isso, aqueles que sobreviverem agora vão ganhar dinheiro, os outros não. Mas com esse histórico de forte queda, dá para entender o seu medo. E esse medo se agrava quando a gente analisa, por exemplo, o hype ao redor
das criptomoedas, ao redor do Bitcoin. Note aqui, por exemplo, as buscas no Google Trends pelo termo Bitcoin, ou seja, o pessoal lá no Google pesquisando o termo Bitcoin. A linha amarela mostra isso, a linha branca mostra o preço do Bitcoin. Vocês notem aqui que quando a gente tem uma subida nessa linha amarela, como nesse período aqui, entre final de 2023 e meados de 2024, olha como a linha amarela ela vai fazendo picos cada vez mais altos, ou seja, a busca por Bitcoin vai subindo e o preço, a linha branca, vai acompanhando, vai subindo também. E depois, quando essa busca cai, a partir aqui de abril de 24, né, ou seja, topos cada vez mais baixos aqui, o preço também, que é a linha branca, também vai formando topos cada vez mais baixos, ou seja, vai caindo, acompanhando o fim desse hype. E aí, recentemente, a partir do final do ano passado, a gente percebe aqui o quê? A linha amarela dispara, a busca pelo Bitcoin no Google dispara e junto a linha branca, ou seja, o preço acompanha esse hype. Só que notamos que recentemente o hype parece ter esgotado também. A linha amarela deu uma desabada, enquanto o preço ainda não, ou pelo menos não na mesma proporção. Isso aqui também dá um sustinho na gente, assim como esse gráfico aqui que eu já falei para vocês em outros vídeos, né, que mostra o quê? A linha branca, mais uma vez aqui, é o preço do Bitcoin e a linha azul, pessoal, é a liquidez global, ou seja, a quantidade de dinheiro na economia globalmente. Quando a linha azul sobe, mais dinheiro está rolando no mercado, o Bitcoin acompanha. E quando a linha azul cai, o Bitcoin também tem uma tendência de queda ou de lateralização, como a linha azul nesse momento aqui. O problema é, a gente analisando esse gráfico, a gente percebe que a liquidez global, ela deu uma desabada recentemente aqui em relação ao topo. Ou seja, também indicando para a gente que o Bitcoin poderia ter uma correção de 30%. Isso traria o preço do Bitcoin em relação ao seu topo para cerca aqui de 70 mil dólares, né? Ao redor de 70 mil dólares, esse é o medo que está rolando no mercado. Agora, o que ninguém te fala em relação a esse gráfico é isso aqui. O que fez a liquidez global cair, que nesse gráfico aqui no caso é a linha vermelha, o que fez essa liquidez global cair foi a subida, a valorização do dólar recente que a gente teve por agora, que é nesse gráfico aqui a linha azul. Vocês percebam aqui que o dólar ele vem ganhando valor e essa linha de liquidez global ela é dolarizada. Então, na verdade, não é que os outros países começaram a queimar dinheiro, né? Ao invés de imprimir, estão queimando moeda. Não, na verdade é que a moeda desses países está valendo menos e quando você vai ver o gráfico de liquidez, dá uma afundada. Como se todo aquele valor de cada país valesse menos em dólar. O que não deixa de ser verdade, de certa forma, né? Afinal, o impacto dessa impressão de dinheiro toda realizada pelos outros países é menor quando analisamos ele em dólar, na moeda global. Só não é tão dramático quanto aquele gráfico parece dizer pra gente, né? Vai cair até 70 mil. Eu não acho. O que eu acho que vai acontecer é uma queda daquela região que estava acima dos 100 mil dólares para essa região ao redor de 90 mil dólares, que é o fundo daquele canal que eu sempre trago para vocês. Por que 90 mil dólares? Porque nesse gráfico aqui, vocês estão vendo justamente o heatmap, né? O gráfico de calor de liquidação, ou seja, aqui é uma zona que vocês estão vendo essa cor aqui bem forte, né? Indicando o quê? Voltando para cá, a gente liquida, todo mundo está alavancado. Muita gente alavancada, dá uma limpada no mercado, permitindo uma subida de preço a partir dessa região. Foi exatamente o que a gente viu no dia de hoje, né? Na hora que chegou ali na região de 92 mil dólares, rapidamente deu um salto para 95 mil dólares. Essa limpeza aqui, ela é muito importante e é justamente isso que eu estou esperando.